Olá, mamães, papais, gestantes. Estamos aqui de novo hoje. Espero que eu possa responder todas as perguntas de vocês. Recebemos uma série de perguntas e eu vou tentar, então, responder a todas as dúvidas que apareceram nesses últimos dias que vocês mandaram para cá. E muito obrigada por ter mandado essas perguntas. É muito bom a gente ter esse contato. Começando aqui pela listinha, Regina Souza. Boa noite, Regina. Você perguntou alguma coisa sobre o refluxo. Como eu sei que o meu bebê tem refluxo? Quanto tempo dura o refluxo do bebê? Até quantos meses, mais ou menos, o leite fica voltando? Então, Regina, o leite não fica voltando. Na realidade, o que volta é o ácido. O que é o refluxo? Todo ser humano tem o esôfago, o estômago, e entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma válvula que, quando você come ou bebe alguma coisa, ela abre para a comida entrar no seu estômago, e se você virar de cabeça para baixo, ela fecha para a comida não sair do seu estômago. Isso é o funcionamento normal. Descobriram, há algum tempo, não tem muito tempo, descobriram que todos os recém-nascidos têm essa válvula aberta. Ela não fecha. Ela só vai fechar com 3 meses. Ela não está bem amadurecida quando o bebê nasce, ela vai amadurecendo e com 3 meses é que ela fecha direitinho. Por isso que durante muito tempo se confundiu isso com cólica. E todo mundo dizia, é incrível como é que a cólica desaparece com 3 meses. Na realidade é porque era refluxo, não era cólica. Então, quando o ácido que está no estômago, a válvula não fechando, o ácido volta, ele ataca a parede do esôfago, isso dá queimação e dor. Então, o bebê que tem refluxo, ele não põe leite para fora, a não ser que seja um outro tipo de refluxo. O refluxo fisiológico do recém-nascido é o refluxo gastroesofágico, que também é chamado, aliás, de refluxo oculto, porque é muito difícil identificar. Como é que a gente identifica? A gente identifica simplesmente pelos sintomas. É um bebê que chora muito, de vez em quando ele chora, ninguém sabe por quê. Ele já mamou, está de barriga cheia, está com tudo, e ele não para de chorar. Se puser no peito, ele não quer mamar, não quer nada. A gente vê que ele está sentindo dor e nada acalma ele. Então, como a grande maioria dos bebês tem esse problema, dessa volta do ácido, o que a gente faz? A gente deixa o bebê sempre inclinado. É de 0 a 3 meses, como eu falei, com 3 meses a válvula fecha e para de doer. Mas de 0 a 3 meses tem bebê que sofre muito. Porque tem bebê que tem um refluxo leve, que é ter uma crise de refluxo, de choro e de dor, uma vez em média por semana. E tem o refluxo mais sério, mais frequente, tem bebê que tem 2 crises de dor por dia. A boa notícia é que para o refluxo tem remédio. Você fala com o pediatra, ele vai ver os sintomas e aí, eventualmente, ele vai dar uma medicação para o refluxo. Tem pediatra que manda fazer uma ultrassom para confirmar que realmente é refluxo. Outros dizem não precisa, a gente já sabe que todo bebê tem a válvula aberta. Então, se ele está chorando, provavelmente tem refluxo. Os remédios não são remédios fortes que podem dar problema. São remédios bem suaves, que resolvem realmente o problema do refluxo, na maioria dos casos. Então, você pergunta, portanto, o que é o refluxo, já expliquei então para você. É importante, quando você desconfia que o bebê tem refluxo, você mentalizar o seguinte: o bebê é como se fosse uma garrafa de água mineral, sem tampa, com água pela metade. Você vai deitando a garrafa, vai deitando a garrafa. Quando a água chega no gargalo e vaza, é a mesma coisa que acontece com o bebê.
Então, ele tem que estar sempre, sempre inclinado. No berço, hoje em dia, tem almofadas anti-refluxo para botar no berço, que vão inclinar o berço. Às vezes, o vendedor dessa almofada vai dizer, é para botar embaixo do colchão. Não é. É para botar em cima do colchão, embaixo do lençol, tá? Tem almofada anti-refluxo para o carrinho. E no trocador não tem, então você tem que inventar alguma coisa para inclinar o bebê no trocador. Mas no trocador é o lugar pior para o refluxo, porque é onde você levanta as pernas para limpar o bumbum. E aí o bebê vai ter refluxo. Então, deixar o bebê sempre bem inclinado. O ideal é uma inclinação de 30 graus. Tá? Espero ter respondido bem as suas perguntas sobre refluxo. Renata Nascimento. Boa noite, Renata. Você me pergunta, tenho um bebê de 1 mês e 7 dias. Amamento em livre demanda, peito cheio de leite e ele pega super bem. Que bom, parabéns. Mas passei pelo pediatra e ele disse que ele está abaixo do peso. Hoje ele pesa 3,667 kg, com 54 centímetros. Está errado mesmo? Não queria tirar do peito. Não, Renata, não é para tirar do peito de jeito nenhum. Socorro. Não, pode ser que o seu bebê não tenha alcançado o peso ideal. Eu não posso te dizer isso porque você não me dá o peso do nascimento. Tem que poder calcular em função do peso do nascimento. Não é o bebê tem 3 quilos tanto. É o bebê que tem 3 quilos e tanto, ele engordou tanto em 1 mês. Normalmente, o bebê deve engordar entre 900 gramas e 1 quilo por mês, nos primeiros 3 meses. Se estiver muito abaixo disso, realmente esse bebê está possivelmente com fome. Isso não quer dizer que você tem que parar de amamentar. Isso quer dizer que está precisando dar um reforçozinho. E está precisando fazer algumas coisas para aumentar o seu leite. Então, o que você pode fazer? Basicamente, tomar muito, muito líquido. Se você tomar menos que 4 litros de líquido por dia, não tem como você amamentar. Então, é de 4 a 6 litros, sendo que é melhor 6 do que 4. Tá? Então, muito líquido. Não é só água, é líquido. É água, água de coco, suco de fruta, chá da mamãe da Veleda, é um chá que faz produzir mais leite. E tomar realmente líquido o dia inteiro. Outra coisa o que você pode fazer? Tem um sistema que chama relactação. Então, se realmente precisar, eu não sei quanto teu filho está abaixo do peso, mas se precisar realmente dar um complemento, procurar evitar dar na mamadeira. E esse sistema de relactação é quando você coloca o leite da fórmula infantil numa mamadeirinha entre os dois seios, dentro do sutiã, e tem um tubinho que vai para o seu bico do peito, e o bebê vai tomar esse leite em pó junto com o seu leite, junto no seu peito. Então, ele não percebe que ele está tomando leite em pó, ele acha que isso tudo vem do seu leite, do seu seio. Tá? Então, faça uma série de coisas, mas não deixe de amamentar. Tem muitas possibilidades de você resolver. Bruna, boa noite, Bruna, Ueno. Meu bebê tem quase 4 meses e quando está acordado só quer colo. Caso contrário, é um berreiro só. Não aceita nem carrinho, nem berço, mesmo deixando os brinquedos. Como é possível ensinar ele a ficar um pouco fora do colo? Bom, Bruno, eu entendo o seu bebê. Você está querendo mudar a regra do jogo no meio do jogo. Você ensinou a ele, desde que ele nasceu, a dormir no colo, a ficar no colo. É um bebê que está no colo desde que ele nasceu. 1 mês você aguentou, 2 meses, 3 meses, e agora, com 4 meses, você não está mais aguentando. O que eu entendo, realmente,
é bem difícil de aguentar. Então, vai ser difícil mudar, mas realmente você tem que mudar. É melhor mudar com 4 meses do que mudar com 1 ano. Mas o que você pode fazer? É difícil. Você tem que estar junto dele. Não faça nada de sair e deixar o bebê chorando. Você quiser que o seu filho fique no berço, durma no berço, você tem que fazer ele primeiro gostar do lugar em que ele durma. Você quer que ele durma num berço duro, desconfortável, frio, é mais difícil para ele. De qualquer maneira, veja bem, um bebê que dorme no colo, acorda no berço, dorme no colo, acorda no berço, não quer mais dormir. O bebê não sabe o que é dormir, mas ele sabe que se ele fechar o olho, quando ele abre de novo, ele está sozinho no berço. Então ele se esforça muito para não fechar o olho. E aí ele chora porque ele está com sono. Ele não sabe que ele está com sono, ele sabe que ele está com desconforto. E aí ele chora, mas ele não quer fechar o olho. Então, é realmente fazer toda uma rotina de dormida, né? Falar sempre a mesma frase na hora que você for colocar ele para dormir. Tirar a luz, apagar a luz, colocar música, sempre a mesma música. Ou ler uma história para ele, contar uma história, ou cantar para ele, mas tem que ser sempre a mesma coisa. O bebê adora a repetição. E se você nina ele no colo, você pode ninar até ele estar querendo, quase fechando o olho. Aí você coloca ele no berço. Aí ele chora, você pega ele de novo no colo. Quando estiver quase dormindo, põe de novo no berço. Ele chora, pega ele de novo no colo. Tem uma mãe outro dia que fez isso, que eu pedi para ela fazer, e aí ela contou. Ela fez isso 42 vezes a primeira vez. Depois, no segundo dia, abaixou para 20 vezes. No terceiro dia, foram 5 vezes só. E acabou. Ele já entendeu que mudou a regra do jogo. Mas na hora de mudar, é realmente mais trabalhoso, mais difícil. Mas você tem que estar junto dele, porque você que deu esse mau hábito para ele. Então você tem que aguentar isso junto dele. Os dois vão sofrer um pouco, mas depois fica tudo bem. Rayane, boa noite, Rayana. Rayana Campos de Moraes. Queria saber sobre a introdução alimentar. Se fosse entrar primeiro com frutas e depois, com 2 semanas, entrar com as papas salgadas. Bom, primeiro que tem uma coisa importante. As papas salgadas não são mais salgadas, né? São papinhas de legumes. A gente está acostumado a falar salgado porque é em oposição às papinhas de frutas. Mas hoje em dia, quando muito, a gente coloca uma pitadinha de muito pequenininho, muito de leve, salgado. Mas o ideal é não botar nada. Tem que entrar primeiro com a fruta, realmente. Né? Pode dar fruta de manhã e de tarde, e dar o almoço e o jantar de legumes. Ao fazer a papinha de legumes, ter cuidado de ter os três legumes de 3 grupos diferentes. Né? Tem que ter um branco ou amarelo, um vermelho ou laranja e um verde, para a criança ter uma alimentação equilibrada. Geralmente a primeira papinha é batata, cenoura e espinafre. Mas no lugar da batata você pode botar batata doce, aipim, enfim, tudo que for branco ou amarelo. No lugar da cenoura, beterraba, abóbora. No lugar do espinafre, brócoli, couve-flor, chuchu, tudo que for verde. E só mudar um de cada vez e só mudar uma vez por semana. O bebê odeia mudança. Dê sempre a mesma papinha durante uma semana.
Na semana seguinte, você troca um só elemento da papinha e dá de novo a mesma papinha uma semana. A fruta é a mesma coisa. Troca a fruta só uma vez por semana. É uma semana a mesma fruta. Uma fruta muito boa, por exemplo, que ainda se encontra, eu acho que ainda encontro por aqui, é caqui. Criança ama caqui. E banana, essas frutas. Frutas no Brasil é o que não falta. Sempre fruta doce, não fruta ácida. E cuidado em não forçar a comida para a criança. Deixa a criança se sujar toda, entrar em contato corporalmente com o alimento, botar a mão na comida e botar a mão na boca, ela experimentar com a mão dela as coisas. Vai fazer muita sujeira, mas faz parte. Você vai ver que é engraçado. Tire fotos, tá? E curta bastante a comida do seu bebê. Rúbia Foschini. Boa noite, Rúbia. Você pergunta: eu gostaria de uma dica para o bebê tirar a soneca no berço durante o dia. De noite, dorme a noite inteira. Que bom que ele já está dormindo a noite inteira. Rúbia, eu não sei qual é a idade do seu bebê. Então, realmente, para poder te ajudar, eu teria que saber, né? Porque é muito diferente se é um bebê de 1 mês ou se é um bebê de 6 meses. Mas se ele dorme bem de noite e não dorme de dia, tenta ver qual é a diferença que ele sente de dia e de noite. Ele dorme no mesmo lugar de dia e de noite? Você faz aquele embrulhinho, ele tem menos de 3 meses, você faz aquele embrulhinho para ele dormir de dia e de noite? Porque outro dia uma mãe me ligou e disse assim: ah, Cifrani, de noite o meu bebê dorme muito bem, de dia não dorme. Isso aqui era um bebê de 1 mês e meio. Eu falei, mas você está embrulhando? Ela falou, de noite embrulho. E de dia? Não, tem que embrulhar de dia também? Eu falei, olha, você está me dizendo que de noite ele dorme bem e está embrulhado. De dia ele não dorme e não está embrulhado. Portanto, qual é a conclusão que você tira? Né? Ele está precisando ser embrulhado para dormir de dia também. Veja bem, até 3 meses, o bebê tem o reflexo de Moro. Ele precisa ter limite para dormir. Seja de dia, seja de noite. Qualquer dormida. Tá? Úrsula. Úrsula Furtado. Boa noite, Úrsula. Qual a melhor opção para acalmar minha bebê? Ela faz 6 meses, dia 29/7. Está pertinho. Faltam uns dias. E está muito irritada. Não dorme bem nem durante o dia, nem durante a noite. Está nascendo o primeiro dentinho. Vejo que ela está sofrendo muito. Tem alguma dica? Bom, Úrsula, está tudo explicado, né? Quem consegue dormir com dor de dente? Nem adulto, nem criança. Principalmente de noite, que quando qualquer dorzinha vira uma dorzona. Então, realmente, essa chegada de dente é complicado. Porque está saindo um, daqui a pouco vai sair o outro embaixo, e depois o em cima, depois o outro em cima. Esses primeiros 4 dentes dão muita amolação. A criança sofre. O que faz a criança sofrer tanto? Porque não é quando aparece o dente. Depois que ele sai, não dói mais. Mesmo que esteja bem rasinho ainda, ele vai crescer, mas aí não dói. O que dói é rompendo a gengiva. Vai rompendo por dentro. E aí cada camadinha que ele rompe é uma dor danada até romper. O que você pode fazer? Tem que ter coragem, mas com filho a gente tem coragem. Você coloca o seu dedo assim na boca da criança e dá um aperto. Um apertão. Por quê? Na hora que ai! E aí passou, e aí não vai doer mais a noite inteira. Por quê? Porque você apertou, rompeu a membrana seguinte,
a camada seguinte, e aí até o dente chegar na outra, já vai parar de doer. Então, vai sentir a dor naquela hora e depois não dói mais. Tem pediatra, você pode conversar também com o seu pediatra. Tem pediatras que dão remédio para dor, né? Para dar de noite, Tilenol, alguma coisa, mas isso sob orientação do pediatra, tá? Espero que isso passe logo. E durante o dia, mordedores. Tem bebê que se dá muito bem com mordedor gelado, que dá uma anestesiada local. Tem outros que odeiam, mas você pode tentar. Fernanda Mello. Fernanda, boa noite. Bebê com 30 dias que troca o dia pela noite. Como colocar uma rotina nessa fase? Bom, 30 dias é ótimo, porque está na época mesmo de colocar rotina na vida do seu bebê. É importante ter uma rotina de mamadas. Veja bem, são duas linhas que existem hoje em dia. A livre demanda ou a rotina. Não dá para fazer meio a meio. Ou faz livre demanda ou faz a rotina. A livre demanda que está na moda, que eu acho péssimo, porque o bebê nunca tem o seu desejo atendido. O bebê, ele faz a gente põe no peito. Então, não tem rotina, não tem horário de mamada, não tem nada, a mãe fica desesperada, fica exausta, o leite diminui. Eu acho essa livre demanda uma coisa péssima. Mas já que você está perguntando da rotina, estou achando ótimo. Vamos botar rotina nesse bebê. A rotina é o seguinte, você tem que estabelecer primeiro qual é o melhor horário para você dar a primeira mamada de manhã. Você tem uma ampla escolha, 6, 6:30 ou 7, tá? Normalmente, não sei porquê, todo mundo escolhe 7, né? Mas tem algumas que preferem acordar mais cedo. Normalmente é 7 horas. Vamos pegar 7 horas como exemplo. Então, ele vai mamar às 7, vai mamar às 9:30, meio-dia, 2:30, 5, 7:30, 10. Das 7 da manhã às 10 da noite, ele tem 7 mamadas. Como você pode reparar, ele vai mamar de 2:30 em 2:30. Por que não de 3 em 3, como todo mundo fala por aí? Porque ele precisa já começar a entender que é melhor comer mais de dia e menos de noite. Então, ele precisa, para a sua saúde, de 8 mamadas em 24 horas. Se ele mamar de 2:30 em 2:30, ele vai ter 7 mamadas durante o dia e uma durante a noite. Se ele mamar de 3 em 3 horas, ele vai mamar de 3 em 3 horas dia e noite. 3 vezes 8, 24. Então, a gente começa nessa idade a ensinar o bebê a mamar mais vezes durante o dia. Por isso esses horários, 7, 9:30, meio-dia, 2:30 e tal. Então, se, por exemplo, ele mamou às 7, às 9:30 ele está dormindo, você acorda. Meio-dia, ele quer mamar um pouco antes, já está chorando antes da hora, tenta segurar. Tenta distrair, pegar, balançar, fazer qualquer coisa, sem deixar ele chorar. Tentar levar ele na conversa até o horário certo. Não conseguiu, ele está chorando, não quer saber de papo, você pode dar um pouco antes. Mas tentar evitar isso. Se você conseguir fazer essa rotina 4 dias, certinho, do 5º dia em diante, não precisa mais se esforçar. Ele vai acordar certinho no horário. Parece que o bebê engoliu um relógio. Por outro lado, a mamada da madrugada é dela que vão depender todas as suas noites futuras. Portanto, preste atenção. De madrugada, você não acorda o bebê para mamar nem nada. Ele mamou 7 vezes durante o dia. Então, depois da mamada das 10 horas da noite, ele vai dormir e, de madrugada, num horário que varia de um bebê para o outro, mas o mesmo bebê costuma acordar
mais ou menos no mesmo horário, ele começa a resmungar. Ele não está acordado. Ele está fazendo aquele nhé, 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 mas sem abrir o olho, está dormindo ainda. Ele começa com um resmungar bem fraquinho. E aí vai intensificando, 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 até ele chorar. Nessa hora, a mãe tenta ficar rezando para ele parar de resmungar e não acordar. Mas não tem jeito, vai acabar chorando. Então não faça isso. Na hora que ele começa a resmungar, você vai no escuro, pegar ele do jeito que ele estiver, deve estar embrulhadinho, pega ele embrulhado do jeito que ele estiver, pega ele e põe no peito. Ele não deve abrir o olho. Este é o segredo das noites bem dormidas. É o bebê não se dar conta que ele está mamando. Ele tem que mamar dormindo. Ele tem que no dia seguinte achar que sonhou que mamou. Sabe um avião que abastece outro avião em pleno voo? Então, é isso que você tem que fazer com o seu bebê. Dar uma reabastecida sem ele acordar. Se ele abrir o olho, ele vai levar 2 horas para fechar de novo. Então, de madrugada, não é para trocar a fralda, não é para botar para rotar, não é para fazer nada. Pegou, dormindo, no escuro, só começou a resmungar, põe no peito, mamou, soltou o peito, né, dormiu de novo, põe de novo no berço, sem mais nada. Sem mais nada. Sem botar para rotar, sem fazer nada. Mas ele não vai sufocar com a rota? Não. Porque de madrugada, primeiro que ele mama pouco. Ele só mama um tanto para tranquilizar o estômago dele, aguentar até de manhã. Então, não tem o estômago cheio com arroto, que é um ar na superfície querendo sair. Não vai ter ar querendo sair depois dessa mamada da madrugada. Além disso, ele, de madrugada, normalmente não faz cocô. Se tiver com cocô, ele vai ficar com cocô até de manhã. Por quê? Vou te fazer uma pergunta, pensa nisso. Se ele estiver dormindo a noite inteira, você vai acordar ele durante o dia para dar de mamar? Aliás, para trocar a fralda, para acordar, fazer ele despertar, trocar a fralda, botar... Não, não vai, deixa ele dormir. Então, se você me diz que ele trocou o dia pela noite, você tem que destrocar. Como é que faz isso? Dando banho na última mamada do dia. Depois do banho é que o bebê tem um sono mais profundo. Então tem que ser de noite. É muito frequente o bebê trocar o dia pela noite porque a mãe dá o banho de manhã. Não dê banho de manhã. Banho é à noite. De preferência com o papai e no chuveiro. Tá? Se quiser saber mais, dá uma olhada no vídeo no YouTube. Você vai ver como é que é o banho de chuveiro com o papai. Mas no chuveiro o bebê vai relaxar e tal. Então ele vai mamar antes do banho, ele vai mamar mais um pouquinho depois do banho e boa noite. E aí ele vai realmente fazer a noite de noite e não fazer a noite de dia. Mas de dia ele precisa dormir também. Aliás, um grande erro é achar que se mantiver o bebê sem dormir durante o dia, ele vai dormir melhor de noite. Não vai. O bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite. A noite é o reflexo do dia. Se o bebê não tem um sono tranquilo de noite, a gente tem que ver por quê, o que acontece durante o dia que faz ele ter um sono ruim durante a noite. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Pamela, você me pergunta, Pamela Jansen, como é a recuperação da cesárea? Não se preocupe, hoje em dia é ótimo, tá? Fica todo mundo dizendo, não vai fazer cesárea, não vou poder cuidar do bebê. Claro que vai. Né? Tudo isso já evoluiu muito. A gente não está mais na idade da pedra, não. Então, pode ficar tranquilo. Se precisar fazer uma cesariana, o primeiro dia, claro, são 7 costuras.
Então, na hora que você levanta a primeira vez, você sente um pouco de dor. Não vou te enganar. Mas aí começou a andar, você vai tomar banho de chuveiro e tal, já sai do banho se sentindo outro. E aí você vai notar que no dia seguinte, você está bem melhor que a véspera. No outro dia, bem melhor que a véspera de novo. Então, normalmente, minhas alunas presenciais, eu costumo ligar do terceiro no quarto dia, depois de uma cesariana, só para dizer, não abuse. Eu sei que você está recuperando muito bem e eu sei que você está querendo abusar. Você está querendo fazer tudo em casa, está querendo... Não, não faça não. Você fez uma cirurgia abdominal. Então, pelo amor de Deus, não abuse. Normalmente a mulher se sente bem até demais. Então, é importante você lembrar que você fez uma cirurgia abdominal, mas não pela dor, pelo raciocínio, pela cabeça. Vamos ver agora. Mariana Ferrarese. Boa noite, Mariana. Minha bebê está com 22 dias hoje. Parabéns. Ela nasceu em 3/7. Muito boazinha, dorme bem, tem uma ótima pega desde o primeiro dia. Mas, infelizmente, estou com pouco leite e tive que entrar com fórmula. Estou tentando aumentar o leite, mas ela está com dificuldade de fazer cocô. O cocô sai amarelo e pastoso, perfeito, mas ela fica quase 3 dias sem conseguir fazer e aí chora de desconforto. O que fazer para ajudar ela? Bom, primeiro, que se ela está tomando fórmula, muitas vezes é a fórmula. Eventualmente tem que trocar a fórmula, você tem que falar com o pediatra e, de repente, dar uma fórmula que não dê esse problema de prisão de ventre. Por outro lado, depende de quanto você está dando de fórmula, depende de como você está dando essa fórmula. Um bebê que toma muito leite em pó, ele precisa ser hidratado entre as mamadas. Um bebê que mama no peito, não precisa. Um bebê que toma fórmula, às vezes você fica retendo. Eu não vou dar muita fórmula, não. Eu quero dar mais o meu peito. E aí você acha que segurando, dando pouco complemento, que vai ser melhor para estimular o seu seio. Não é. O bebê tem que sair de cada mamada de barriga cheia, feliz e satisfeito. Então, mas eu estou dando só estou dando, sei lá, 30 ml. Então, de repente, tem que dar 60. O bebê tem que deixar um pouco de leite. Se tomar tudo, possivelmente está precisando de mais. Então, você diz, esse cocô está perfeito porque você diz, ele é amarelo e pastoso. Não, o pastoso já é meio ressecado para o bebê. O ideal do bebê é um cocô líquido com alguns pedacinhos tipo arroz, boiando. Mas é um líquido, não é pastoso. Amarelo, sim. Amarelo, líquido e frequente, que é o ideal. Se ele é amarelo, mas não está líquido e muito menos frequente, tem que realmente fazer alguma coisa. Ver por quê. A meu ver, pode ser do leite em pó ou de você estar dando pouca comida. Não entra, não sai. Entra pouco, sai mais ressecado. Tá? Espero que você realmente consiga fazer. Na realidade, tem muito bebê que não consegue fazer cocô porque teve um trauma quando fez cocô a última vez. É o bebê que você está trocando a fralda dele e, de repente, ele joga um jato de cocô em você. E aí você faz um escândalo, que é normal. Nossa, está sujando tudo. Não. O que o bebê entende? Fiz besteira. Não devia ter feito isso. E aí ele trava a nível do cérebro. Ele não controla o ânus, mas o cérebro dele controla tudo. E aí ele retém, não é para fazer cocô. Lembrando que tudo que um bebê quer é sentir que os pais estão felizes com ele.
Ele quer ser aprovado, ser amado. Ele quer que vocês sejam felizes por causa dele. Então, você, se precisar, você coloca o supositório de glicerina infantil, que não é para colocar toda, é para colocar só uma pontinha, ficar segurando e mexendo para provocar os movimentos do intestino e, independentemente da vontade cerebral dele, ele não segurar e fazer cocô. Na hora que ele fizer esse cocô, você tem que parabenizar, dar beijinho, fazer festa, e tem que sentir que você ficou muito feliz. E aí ele volta a fazer cocô normalmente. Tá? Você tem 3 opções para resolver esse problema do seu bebê. Maíra Marquesi. Boa noite, Maíra. Gostaria de saber qual o melhor tipo de bico de mamadeira, o mais apropriado. São tantas opções no mercado, não sei qual escolher. Isso é verdade, Maíra. Aliás, tem muitas opções de tudo, né? E todo mundo empurrando vocês para comprar um monte de coisa. Então, espero que você queira amamentar e você vai precisar de pouca mamadeira. Não precisa comprar uma dúzia de mamadeiras, não. Você só precisa de 2 mamadeiras. Uma para ter em reserva e a outra para usar eventualmente. A mamadeira que eu indico, que eu considero melhor, porque é mais fácil do bebê sugar bem, não cria vácuo dentro da mamadeira, é a mamadeira da Dr. Browns. Ela tem um tubinho dentro que faz com que o ar entre por trás do leite. Tem 2 tipos, tem o tipo tradicional, o bico tradicional, e o bico largo. A melhor é do bico largo, que parece um seio, tá? Mas tem outras mamadeiras que são boas também. Tem a pétala da Avente, mas eu considero essa bico largo da Brand, para mim, realmente dá mais certo. Andreia Nunes. Boa noite, Andreia. Você diz, eu vi seu vídeo sobre o colo e fiquei muito feliz e tranquilo com as informações. Mas eu fiquei em dúvida sobre como não fazer o bebê dormir no colo para colocar no berço. Minha bebê nasceu há 2 semanas e estou preocupada exatamente com isso, porque ela dorme no meu colo após a mamada e aí eu tenho que pôr ela no carrinho para que eu possa dormir, claro. E é importante você dar esse hábito nela, de dormir no berço. Veja bem, até 3 meses, o ideal é que o bebê durma no quarto dos pais. Não na cama dos pais, mas no quarto dos pais. Então, ou no carrinho, ou no bercinho, ou é onde você puder, ou onde você quiser, mas no seu quarto. Por outro lado, é importante que o lugar de dormir seja confortável. Então, se você puder fazer um ninho, mas cuidado, um ninho em que, se a criança enfiar a cara, ela respira. Geralmente só com microbolinhas de isopor. E você embrulhar o bebê precisa ser embrulhado. Por quê? Porque dentro do útero ele está todo limitado. Ele nasce, não tem limite, ele fica em pânico. Isso se chama reflexo de Moro. Todo bebê tem esse reflexo até 3 meses. É aquela sensação que você já deve ter tido, seu marido também, e todo adulto tem de vez em quando está quase pegando no sono, uma fração de segundos, tem a sensação de estar caindo. Isso é memória de quando a gente era bebê. E é isso que o bebê sente o tempo todo. Então, ele fica apavorado. Quando ele está no colo, que ele fica assim agitado, sem querer, sem perceber, a gente segura os bracinhos. E aí ele relaxa. Então, no colo, ele gosta muito, não é o colo, é o jeito que ele está no colo. No colo ele está contido, ele está com uma fonte de calor.
ele está num lugar bem gostoso. Aí ele dormiu, você põe ele no berço e ele acorda na mesma hora. Por quê? Ele está com frio, porque ele está solto. Quando o bebê dorme, ele sonha. Todo ser humano sonha. Ele sonha que está no útero. Aí ele mexe como ele mexia no útero, não encontra o útero e ele fica em pânico. E aí ele acorda toda hora e chora. Então, uma coisa importante para fazer o bebê dormir bem é ele se sentir seguro. Cuidado de embrulhar o bebê direitinho, porque muita gente embrulha errado. Pode ver o meu vídeo no YouTube que vai ajudar você. Ou veja, por exemplo, o príncipe da Inglaterra, que nasceu recentemente. Na hora que 6 horas depois do parto, ele saiu com a mãe numa rua gelada de Londres, ele estava todo embrulhadinho, com as mãos no lugar certo, isto é, aqui em cima. Nunca embrulhe o bebê com os braços para baixo, as mãos para baixo. O bebê precisa estar na posição em que ele estava dentro do útero. Veja os ultrassons. Veja como ele está. Ou assim, ou assim, ou assim, mas ele está sempre com as mãos aqui. E assim é que ele vai dormir tranquilamente, tá? Bons sonhos para ele. Eu acho que essa resposta agora minha atendeu a várias perguntas que foram feitas. Então, acho que foram muito parecidas. Bom, tem uma outra também, Ana Paula Santos, você também pergunta sobre prisão de ventre do seu bebê. Então, a resposta que eu dei, né, sobre prisão de ventre é a mesma. Ana Clara Rocha. Boa noite, Ana Clara. Você me pergunta, estou iniciando a introdução alimentar no meu bebê. Tem 6 meses. Qual a quantidade ideal de comida que devo oferecer a ele? Isso é fácil responder. Quanto ele quiser. Não pode entupir a criança, nem deixar ela com fome. Então, tenta sentir quanto ele está querendo e oferecer enquanto ele quiser. Pois tem hora que ele come só 2 colheres e horas que quer comer um prato todo de papinho. Então, isso não acontece com você também, não? Tem hora que você tem mais fome, e hora menos fome. Né? Se estiver chovendo, geralmente dá mais fome. Se tiver muito sol, muito calor, geralmente dá menos fome. Mas não é só o tempo que influencia. Tudo, tudo. Tem hora que ele está realmente mais com fome e outras menos. Tem hora que ele gosta mais da comida e outras menos. Pensa que o bebê não tem gosto já pré-determinado? Tem. Ele adquire o gosto pelos alimentos pelo seu líquido amniótico. Então, se você comeu muito brócolis, provavelmente vai gostar de brócolis. Mas se você comeu muito McDonald's, espero que não, tá? Você pergunta também, quando ele come pouco, fico com medo de ele estar passando fome. Com 6 meses, o bebê, ele reclama. Se ele tiver com fome, ele vai mostrar que está com fome. Então, não é você achar, nessa hora não é achismo, é verificando com ele. Ninguém olha para o bebê, ninguém escuta o bebê. É para ele que você tem que perguntar isso. Se realmente ele comeu só 2 colheradas e daqui a 15 minutos ele ainda está com fome, ele chora, mostra que está com fome, você vai dizer, não, quando ele come só 2 colheradas, ele não fica satisfeito. Da próxima vez, eu vou tentar fazer ele comer um pouco mais. E principalmente, se ele comer só 2 colheradas, será que ele não gostou da papinha? Será que tem alguma coisa nessa papinha
que ele não gostou muito. Tem bebê que não quer, não gosta, não quer saber. Eu tive um bebê, estava comendo direitinho, de repente a mãe botou batata baroa na papinha, e não quis nem provar, só o cheiro ele já virava a cara e chorava. E a mãe custou a descobrir que era batata baroa, que era a primeira vez que ela colocava. E quando ele come muito, fico com medo dele comer demais. Também não tem isso. O bebê não vai comer além da capacidade do estômago. Então, você não deve forçar. Aí ele pode vomitar. Mas se você não forçar, ele não vai comer além da capacidade dele. Confie no seu bebê. E também tem a possibilidade de ele não saber quando está saciado. Não, essa possibilidade não tem. Ele sabe quando está saciado. Agora, tá, às vezes, tem bebê que precisa tomar um pouquinho de água, pouquinho, para não encher a barriga de água. Aliás, entre as refeições é importantíssimo dar água para o bebê. Ele precisa se hidratar entre as refeições. Muita gente esquece disso. Jussânia Oliveira, você também pergunta como eu faço para ensinar meu bebê a dormir sozinho no berço ou na cama sem deixar ele chorar. É a mesma coisa que eu tinha respondido, né? Embrulha. Eu não sei que idade tem o seu bebê. Não sei, se ele tiver menos de 3 meses, ele precisa ser embrulhado. De 3 a 5 meses, depende do bebê. Mas às vezes o bebê que não foi embrulhado até 3 meses, ele pode precisar ter 5, 6 meses. Então, experimenta. Veja bem, não tem nada que possa acontecer de ruim porque você embrulhou ele. Então, faça o teste. Embrulha uma noite e deixa sem embrulhar a outra noite. Você compara uma noite com a outra. Durante o dia também. Ele dormir embrulhado ou dormir desembrulhado. Aí tem gente que diz, mas ele fica tão bonitinho com as mãozinhas assim para cima. Ah, fica bonitinho, mas acorda toda hora, né? Não é o que você quer. Então, deixa ele bonitinho, tira uma foto e depois embrulha, né? Porque realmente a mãe precisa descansar. Aliás, isso é uma coisa importante. São duas causas mais frequentes, básicas, de falta de leite, né? É a mãe que produz menos leite que o bebê precisa. Toda mãe, toda mulher que tem bebê tem leite, mas às vezes não tem tanto quanto seria necessário. São duas causas principais, sempre. A falta de líquido, como eu já falei, 4 a 6 litros por dia, e o cansaço e o estresse da mãe. Então, a mãe precisa, como se fosse um remédio, ela precisa descansar. E às vezes, os primeiros 2, 3 dias, eu falo para dar uma mamadeira de madrugada, o papai fica com o bebê, o papai ou a vovó ou alguém, para essa mãe poder ter 3 noites bem dormidas, para ela recuperar, e aí sim o leite dela voltar e ter bastante leite, poder continuar a amamentar só no peito. Mas às vezes ela precisa realmente dar uma boa descansada. Isso é remédio, tá? Não é luxo. Quando a gente pergunta para um casal com bebê, se tivesse um gênio da lâmpada que chegasse para você e dissesse: eu posso lhe dar um desejo, resolver um desejo seu. E é interessante que ninguém diz: quero poder dali em diante dormir todas as noites. Não, o casal diz: eu queria dormir uma noite bem dormida. Porque já uma parece uma coisa tão inacessível que quer. Agora, se vocês quiserem ter noites futuras bem dormidas, é aquela minha primeira dica sobre rotina. Rotina e de madrugada não acorda o bebê.
Cadê? Essas eu já respondi. Essa também. Ah, não. Essa eu já respondi também. Ah, Carla Janaína. Boa noite, Carla. Você coloca, eu quero saber mais sobre cólica. Meu bebê sente, porém é bem pouco e não tem aquele choro desesperador. O que eu posso fazer para acalmar ele? Só quer dormir no braço, ninando. Peraí, ele só quer dormir no braço, ninando ele. Quando ele está acordado, não quer ficar no braço. E a pessoa sentada tem que ficar em pé. Não entendi bem, peraí. Ele só quer dormir no braço, ninando. Mas quando ele está acordado, ele não quer ficar no braço. E a pessoa sentada tem que ficar em pé. Ele demora muito para rotar, também tem alguma posição que eu faço rotar mais rápido. Ele tem apenas 18 dias. Bom, primeiro deixa eu falar do arroto. O bebê não precisa rotar. A gente deixa o bebê em pezinho ou sentadinho para ele poder arrotar se ele quiser. Mas não tem nenhum risco do bebê não arrotar. O que é o arroto, Carla? É um ar que pode estar querendo sair. E aí isso dá desconforto. Se você tomar um copo de Coca-Cola de uma vez e deitar, você vai ficar incomodado porque você vai estar com vontade de arrotar. Então a gente faz isso com o bebê. O bebê engole muito ar quando ele mama. A maior parte desse ar vai sair por baixo. Mas um pouco desse ar, às vezes, pode querer sair por cima, que é o arroto. Mas ele não tem como missão obrigatória arrotar. É só para dar conforto. Então, a gente coloca o bebê 5 minutos para arrotar. Se ele não arrotar em 5 minutos, esqueça o arroto. Veja bem, tem bebê que sempre arrota. Tem bebê que nunca arrota. E a maioria dos bebês que às vezes arrota e às vezes não arrota. Então, por que todo mundo diz que tem que arrotar, tem que arrotar, tem que arrotar? Porque todo mundo confunde, mistura arrotar com golfar. Arrotar é ar. Ninguém morre de arroto. Ah, o bebê tal morreu de arroto. Não, não existe isso. Mas golfar é outra coisa. É quando o bebê mamou além da capacidade do estômago, fica um pouquinho de leite no esôfago e esse leite vai querer sair. Então, nesse caso, o bebê tem que poder golfar sem sufocar. Mas ele pode golfar tendo arrotado ou não. Não tem nada a ver o arroto com a golfada. Então, se você botou o bebê 5 minutos para arrotar e ele não arrotou, segue em frente. Agora, é importante não botar o bebê logo deitado, porque você vai trocar a fralda, você vai botar ele na atividade, e nesse tempo todo, se ele tiver necessidade de golfar, ele vai golfar. Quando você coloca o bebê para dormir, embrulhou, nina um pouquinho, na hora que ele está querendo fechar os olhos, você coloca ele no berço. De preferência, numa posição em que, se ele golfar, ele não vai sufocar. Então, é de barriga para cima, inclinado, lembrando do refluxo, e também porque, se ele golfar, vai sair pela boca, não vai sair pelo nariz. Se ele ficar deitado reto, de barriga para cima, e ele golfa, ele realmente pode sufocar. Então, não é que tenha que ficar 1 hora com o bebê para arrotar.
Não, porque tem bebê que não vai arrotar. Então, não é relevante se ele arrotou ou não arrotou. Tem que esperar um pouco antes de ele ir para a cama, e aí você tem o tempo da atividade, o tempo da troca de fralda, você tem um tempo de convívio com o bebê. Entre o começo da mamada e a hora que você põe na cama, normalmente gira em torno, no máximo, de 1 hora. O bebê vai mamar de 2 horas e meia em 2 horas e meia, você tem 1 hora e meia até a próxima mamada. 7 vezes por dia. Dá para dar uma descansada assim. Bom, nosso tempo está terminando. Muito obrigada por ter mandado essas perguntas. Tem algumas que eu acho que respondi, quando respondi para uma, respondi para outra. Espero não ter esquecido de ninguém. E desejo uma boa noite para vocês, principalmente noites bem dormidas com seus bebês. E até a próxima live, ou, se vocês comprarem o curso, até os webinários que a gente vai ter também. Tá? Beijão para vocês.